Homônimos e parônimos, o que deve significar isso, né? Vamos lá, homônimos, palavras homônimas, palavras que escreve igual e ou se fala igual, né? Pode ser as duas coisas e vai ter diferença em homógrafas e homófonas. E parônimas, palavras parecidas. Eu já fiz vídeo teórico sobre isso e agora é um vídeo sobre exercícios desse conteúdo. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então, um vídeo de língua portuguesa de exercícios sobre assuntos de semântica, né? Assuntos relacionados a esse conteúdo semântico, que é a parte de homônimas, parônimas, né? Eu já fiz vídeo teórico, assistam. Esse é um vídeo de exercício, apenas 4 exercícios para eu poder explicar bem aqui relacionado a eles. Então, vamos lá. Mas se você não me segue ainda, se quiser seguir, ativar aqui o botão vermelho, né? Se quiser dar uma curtida, se você gostar desse conteúdo, se ficou com alguma dúvida, se quiser deixar sugestões, fazer perguntas, fique à vontade. E é isso aí. Vamos lá, galera. Vamos compreender um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Exercícios de homônimos e parônimos. Completa as frases abaixo com os homônimos seguintes. O maestro comunica o senhor a máquina. Para a mercadoria. Vamos ver o que eu completo aqui. Será que é consertar com S, consertar com C? Será que o apreciar, apreciei, né? Apressar com S, com 2 S, com C? Ou depois com C cedilha, com 2 S? Qual que é o correto? O maestro consertou como nunca. Vamos pensar só. O verbo consertar, ele pode ser com S ou com C. Quando você ficar na dúvida, pensa assim, música, não tem um C? Então, consertar de concerto é com C. Fica fácil de pensar assim. Aí, você olha lá, letra A pode ser, letra B pode ser também, letra D, C não e D também não. Então, é A ou B. Beleza. O senhor consertou a máquina. Se consertar de concerto, né, é com C, quando é relativo à música, ao concerto, à orquestra e tal, nesse sentido, né? O outro, de arrumar, é com S. Então, ainda pode ser letra A ou letra B. Beleza. Vamos lá. Apressei para apressar a mercadoria. Tá. O que é apressar a mercadoria, que é o menos usado? Apressei de pressa, né? De ter pressa. Apressei, né? Agilizei. Tá, agora eu não sei. Será que é com 2 S? Será que é com C cedilha? Você está na dúvida. Mas veja só. Pressou. Fica mais fácil, né? Apressar. O que é apressar a mercadoria? Colocar preço na mercadoria. Isso que eu fiz parece que eu dei um soco, né? Não tem nada a ver. Então, qual que é a letra certa? Letra B. Beleza? Então, assim, nessa lógica que você faz o raciocínio. Tá bom? Acho que entenderam, né? Qualquer coisa me pergunte aí. Indique a alternativa que exemplifica corretamente os homônimos acento e acento. Mesma coisa, né? Acento, né? Eu estou em um assento. Eu assento a palavra. Tá, mas é com C, com 2 S, o som é o mesmo, por isso que são homônimos, né? Eles são heterógrafos, quer dizer, diferente na grafia, mas são iguais no som, né? Um tipo de homonímia. Confunde, claro. O médico recomendou um banho de assento e encontrei um assento vago. Ocupou o melhor assento e aquele assento indica vogal tônica aberta. Vogal tônica aberta, será que tem isso? Assento é um banco e assento é um sinal gráfico. E a letra D, a palavra águia leva acento agudo e reserve um acento para mim. Tá. Por que tá ali depois de ponto, né? Só porque tá indicando que são frases diferentes ali, mas eu sei que ficou meio estranho. Beleza. Olha só. Essa que é a correta, a letra D. Como que eu sei? Se eu souber um dos dois, puxa, acento de acentuar é com 2 S. Será? Não tenho certeza. Mas acento de assentar é com C, esse eu tenho certeza. Então o outro é com 2 S. Porque assim, tem uma explicação, assentar. O assentar de se assentar, assentar-se, no sentido de reflexivo, né, de você praticar alguma coisa, ou o outro lá, de você colocar acento na palavra. Isso você tem que saber um dos dois, porque tem uma lógica para a gente pensar na etimologia da palavra, até tem, mas fica muito complexo, né? O mais fácil é você saber como é que escreve um, tá familiarizado com a palavra, é a forma mais fácil de aprender isso. E aí o outro é diferente, tá? Não tem outra explicação, beleza? Então aqui, letra D de dinossauro. Beleza.
É difícil mesmo, não tem como falar que isso é fácil, porque a quantidade de palavras que gera dúvida é infinito, né? É coisa de louco mesmo. Selecione a alternativa que substitui os asteriscos pelo parônimo que completa cada uma das frases abaixo. Lembrando, parônimo, né? Veja depois no vídeo teórico lá. Parecidas, diferente de homonímia, né? Homo de igual, né? De parecido. Então, parônimo vem de parecido. Então, são palavras que confundem muitas vezes porque trocam um R, trocam um S, trocam um E, trocam um I, trocam um A. É uma letrinha ali que modifica e é completamente diferente a palavra. Às vezes, né? Tem um sentido parecido, tipo ratificar e retificar. São coisas que confundem. Por quê? Porque um é o oposto da outra. E elas escrevem praticamente igual, né? Vamos lá. Os dados ratificam ou retificam a sua teoria? Preciso ratificar ou retificar um erro? Vamos entender a lógica. Os dados, tarará, a sua teoria. Preciso, tarará, um erro. Então, olha só. Aqui seria no sentido que existe uma teoria. Os dados ratificam ou retificam? Será que eles concordam, eles reforçam ou eles modificam, né, a sua teoria? Preciso ratificar um erro. Quer dizer, se você vai, ou retificar, né? Se você vai ratificar ou retificar um erro, o que você vai fazer? Você vai consertar. Se você vai consertar, o que significa isso? Que a teoria do cara tá certa. A sua teoria tá correta, portanto eu preciso arrumar, não é? Veja só, os dados então ratificam a sua teoria, preciso retificar um erro. Ou é isso, ou é o contrário. E pensando nisso então, retificam, ratificam, ratificam, retificam. Veja o contrário. Depois ratificam, retificam, retificam, retificam. Veja que confunde aqui, tá difícil de saber, porque tanto A quanto a D estão iguais, o começo pelo menos, quanto a B e a C. Então, ou é A e D, uma das duas, ou é B e C. Aí você fala assim, então eu vou pro próximo, porque aqui eu tô confuso. Beleza. Comprimento e comprimento. Poxa, esse eu sei, esse é mais fácil. Aí você já elimina duas pelo menos, olha lá. Não gostava do comprimento ou do comprimento daquele vestido? O grupo tinha um comprimento ou um comprimento... Veja, o grupo tinha um comprimento de cumprimentar, né? E aí quando a gente fala em comprido, né? O meu cabelo é comprido ou é comprido. Não gostava do comprimento daquele vestido e o grupo tinha um caloroso. Então, o meu cabelo é comprido, né? De comprimento. Então, é com O. Veja só, então eu já sei que é letra A ou B. Porque eu já descobri que cumprimentar, de dar oi, né? De cumprimentar, é com O. Daí você pensa assim, pô, comprimento, cumprimento. Beleza. C e D estão erradas. A tua dúvida vai ser entre A e B. O problema aqui qual é? Que A e B só tem duas, né? E as duas, elas são exatamente o contrário ali no início. E agora você vai ter que saber, não tem outra opção. Vamos lá. Vamos entender a diferença de retificar para ratificar. Os dados ratificam a sua teoria. Preciso retificar um erro. Quer dizer, os dados comprovam a sua teoria. Eu preciso arrumar, consertar um erro. Então é a letra B. Gente, falar uma coisa. Nesse tipo de exercício, veja, mesmo que você não tenha certeza, que você não saiba, ou fique na dúvida, não sei, com relação a ratificar e retificar, veja que pela interpretação das frases dá para você saber. Como assim? Se o cara tem uma teoria, você vai consertar o erro? Quer dizer, que o ratificar é o que você está comprovando, está reforçando, está concordando com a teoria. Então é a letra B. Beleza? Vamos para a última. Eu já fiz vídeos exclusivamente sobre seção. Seção começando com S, começando com C cedilha, com 2 S. Depois veja lá, tá? São todos os tipos de seção aí, veja. Seção, seção, seção e seção. Palavras homônimas. Elas são homófonas, mesmo som, mas todas elas são heterógrafas, tá? Ou heterógrafas, ou existe a heterografia. Tem várias formas de se falar isso, tá? Selecione a alternativa que substitui os asteriscos pelos homônimos que completa parará. De esportes, de preço, a carta de cinema. Vamos lá. Olha só. De esporte. Você vai numa loja, tanto você vai no mercado, numa loja de esportes, numa grande empresa, essas tipo Decathlon, esses lugares que tem
Ah, vai lá na sessão de... Ah, sessão de esporte, tá. Aqui tá a sessão de esporte, beleza. Mas você pode ir na sessão de basquete, na sessão de mergulho, na sessão de acampamento, na sessão... Quer dizer, você tá indo numa parte, numa repartição, uma parte específica para isso, beleza? Agora de preço. Cela de preço. Ou cela relativa à carta. De preço, não, desculpa, de preso. Estava fazendo aquele preço, não existe isso. É mais fácil de saber essa, né? Ah, professor, mas eu não sei se é com C ou com S. Tudo bem, você não sabe, passa para a próxima. Sela a carta, de selar a carta. Como é que é selo? O selo é com S ou com C? Puta, eu também não sei. Aí é difícil, né? Alguma você tem que saber. Pelo menos para eliminando. Sessão de cinema. Agora, a sessão de cinema não é no sentido de sessão de esportes, que está separado, né? Eu vou numa sessão de cinema. Quer dizer, você vai lá numa específica, lá numa parte do cinema, numa... Que sessão do cinema tá passando? Em que sessão tá passando esse filme? Tá passando na sessão tal. Então, beleza. Eu diria para vocês que a mais fácil aqui são as duas do meio. Cela. Porque cela de prisão é com C. Cela de selar, que é relativo ao selo, é com S. Será que já dá para saber? Pior que não, né? Pior que começando com C de cela, depois S de cela, pode ser letra A ou pode ser letra C. Não e D ainda. Ixi, ferrou. Esse exercício ficou bem difícil mesmo. Tá, mas vamos lá. Isso aqui vai ter que meio que decorar, não tem como. Já vou dizer para vocês assim, quando você pensar em cinema, é com 2 S. Quando a gente pensar que pode substituir uma relação de cinema, quando a gente pensar em estar dividido em repartições, tá? Repartição de esporte dividido em partes, né? A seção de biquíni, a seção de lingerie, a seção de tal coisa é com C cedilha, beleza? Então agora já sabemos a resposta, que é letra A. Ah, professor, mas pode ser letra D de dado. Mas veja, seção, começando com C, é a menos comum. Vem do verbo ceder, né? Está a seção de fazer algo, né? No sentido de ceder algo, começa com C. É a menos comum. A letra começa com C, então essa não é a resposta, tá? É do verbo ceder, que não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui. E eu, para variar, perdi o cursor aqui. Não é na de cima, letra A, aqui, ó. Letra A de amorzinho. Beleza? Então é isso. E é isso aí, ficaram com dúvida? Querem fazer alguma pergunta, alguma sugestão? Lembrando, aqui na descrição vou deixar para vocês poderem me acompanhar nas outras redes sociais. Se quiser fazer umas aulas particulares, fale comigo, a gente conversa aí, fazemos um pacote de muitas aulas. Tem alguns horários livres, estou deixando agora as manhãs, principalmente para aulas online. E aí a gente conversa aí. Valeu? Aquele abraço. Tchau, tchau.